Yogi, tudo em cima! Vamos para mais um Professor de Ohara e também para as inversões no capítulo 1144. Eu fico muito ansioso quando o número 44 começa a surgir, porque nele o Oda sempre acaba desenhando de uma forma realmente assim de fazer pegar fogo. Quer ver? Quer ver? Vamos lá, começamos com o capítulo 44 com o Zeff ameaçando ali o Luffy de cortar a sua perna. Você terá que cortar uma de suas pernas. Lembrando que o Oda ainda vai fazer um pirata, né? Ainda vai surgir na obra um pirata que tem um olho a menos, né? Que tem um olho a menos, né? Que tem um tapa-olho e também uma perna de pau, né? Ele falou assim que vai apresentar para nós um pirata que ele tem as características completas de um pirata. Provavelmente esse pirata do tapa-olho seja o Joy Boy, juntamente ali com a perna de pau. A gente volta para falar mais sobre essas inversões e também sobre o Professor de Ohara depois da vinheta. Nós também temos aqui o Pet comentando, né, falando sobre os clientes são como deuses. Isso aqui foi fenomenal, cara. Eu achei isso aqui fenomenal porque no capítulo 44 nós temos ali ele falando que os clientes são como deuses e o Luffy está comendo no restaurante. O Luffy está neste momento ali no Baratie, né? O que é algo bem interessante sobre talvez algo, né? Um foreshadowing aqui. E nós temos então uma coisa muito importante: durante toda a linha 44, o Oda sempre coloca a pose de Nika, né? Ele sempre coloca ali a pose de Nika. Nós temos também o Pet fazendo ali a pose de Nika ali mais uma vez no capítulo 44. Nós então temos a figura ali entre eles, né? A característica entre eles sobre o que cada um representa, né? Nós temos então o primeiro comentando de que os clientes são deuses, reforçando a ideia de que o Luffy seria um deus futuramente, né? A sua fruta seria a de um deus. E aí nós temos a fala do Sanji de que só um deus mesmo pra comer sua comida horrível. E a gente percebe que depois o Luffy vem comer uma comida terrível do Sanji e ele fala que era a melhor comida do mundo, o que é um paralelo completo a essa fala do Sanji no capítulo 44. E nós então temos o Zeff dizendo: se quiserem brigar, vão pra cozinha e resolvam lá, né? A característica ali dos 3 cozinheiros de forma fantástica carregando o título deste capítulo. E meus amigos, esse vídeo é para acabar com os ateus que não acreditam nas inversões dos capítulos. E se você tá no time meu e também do Roberto, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube entregue os nossos vídeos na plataforma e que a gente consiga produzir mais conteúdos assim no YouTube. Gente, tem muitas pistas que o Oda vai deixando pouco a pouco ali nos capítulos e que a gente pode trazer aqui para vocês. Mas para isso eu preciso que vocês reajam aos nossos conteúdos e se tornem membros, porque eu sei que esses tipos de vídeos não são tão assim eficazes na comunidade de One Piece, não são tão famosos, não geram tanto hype assim, mas você se tornando membro aqui do canal, você acaba bancando esses vídeos e nos ajudando a propagar ainda mais a palavra das inversões. Então deixa aqui embaixo, se inscreva e também se torne membro do canal. Nós observamos então o Sanji alimentando ali um marginal e assim o Sanji começa a rir, dizendo que é mesmo delicioso, não é? E o Luffy com essa atitude aqui do cozinheiro, ele tem certeza de que o Sanji ele vai ser um ótimo cozinheiro ali para o seu bando. É bem interessante que esse sorriso do Sanji, ele se lembra, na verdade ele lembra bastante um sorriso do Loki, né? Porque seus olhos estão ocultados, nós não vemos ali a sua face, vemos um grande sorrisão e parece bastante com as características que estamos enxergando agora no Loki. Vamos para o capítulo 144 e vemos o Dr. Hiruluki falando que havia encontrado um remédio que vai curar os corações deste país, né? Que ele havia conseguido desenvolver finalmente ali a questão de transformar a neve em Sakura, né? Como a gente observa lá no futuro depois, quando o Chopper acaba derrotando o Apple, né? O Chopper e o Luffy acabam derrotando o Apple.
Então a gente tem alguma questão também que existe algo de errado com os corações dos gigantes em Elbaf, que provavelmente alguma coisa estava acontecendo de errado em Elbaf, coisa que a gente já tá falando sobre isso há algum tempo. Aqui nós temos mais uma vez a pose de Nika, pode ser em paralelos diferentes, mas o Oda coloca mais uma vez ali a pose de Nika, agora com o Dr. Hiruluki com um ângulo diferente ali para reforçar a ideia. Então, capítulo 44 tem a pose de Nika, capítulo 144 também tem a pose de Nika. O Chopper então acaba recebendo a informação de que havia dado um veneno ali para o Dr. Hiruluki e ele fica dizendo, não, mas esse cogumelo tinha uma caveira, tinha uma questão ali sobre caveiras. Então, pra mim, isso aqui já é uma parte pra reforçar de que o Loki matou o seu pai contra a sua vontade ou fez parte da morte ali do seu pai sem ele querer. É um paralelo, da mesma forma como o Chopper matou o seu pai, Dr. Hiruluki, sem querer, por querer fazer algo ali do bem, por querer fazer algo bom, ele acabou matando o seu pai, o que pode ser um paralelo interessante entre Chopper, Loki, Harold e também o Dr. Hiruluki. E nós então temos ali a fala do doutor dizendo que ele veio para curar os 20 Ishiens, né, que são ali os doutores, os 20 médicos que ficavam em posse do Apple, né, do antigo rei Apple ali do reino de Drum. Então nessa visão, eu acredito que tenha alguma coisa que vai levar realmente o Loki a ser incriminado pela morte do rei Harold, mas que talvez tenha sido sem querer ou foi por querer por algo que o rei acabou fazendo. E lembrando que o Dr. Hiruluki, ele era conhecido como um doutor fajuto, né? Um doutor que a galera ali não confiava nele. Então o rei Harold pode ter a mesma característica, mas não de ser um rei que o pessoal não confiava, muito pelo contrário. Por ser ali um rei de confiança, por ser um rei ali amoroso, carinhoso, o pessoal começou a levar a fé nele até por demais. E por causa disso ele começou, ou pode ter começado, a trabalhar com o governo mundial por debaixo dos panos. Capítulo 441, agora nós temos uma inversão aqui, né, porque seria 144, na verdade 44, 144, 1044, mas o Oda também tem usado aqui as inversões relacionadas ali aos capítulos. Capítulo 441 é o capítulo ali que o Barba Negra luta contra o Ace e o Barba Negra tá dizendo, tá explicando sobre como a sua habilidade, a habilidade da Yami Yami no Mi é uma habilidade tremendamente poderosa, porque ela consegue anular ali os poderes, né, ela consegue anular os poderes das Akuma no Mi, mesmo tomando danos e parecendo ser uma logia, né? Então, nós temos capítulo relacionado ali ao 44, focando ali completamente da pegada de ser deuses, né? Lembrando que a fruta do Luffy também era uma paramécia, a fruta do Barba Negra ser uma logia e, na verdade, ser uma Zoan é algo muito real. É algo muito real e que pode acontecer, porque não bate. A fruta Yami Yami no Mi não se encaixa nas explicações diretas sobre as logias. Então pode ser sim uma Zoan mítica que se perdeu ao longo do tempo e que talvez tenha sido apagado da história depois do combate contra God Valley. Nós não sabemos se a fruta de Shebeck era a Gomu Gomu no Mi ou se era a fruta Yami Yami no Mi. Provavelmente ali seja realmente a Yami Yami no Mi. Mais uma vez, capítulo 44, envolvendo o número 44, temos o que? A pose de Nika, agora feito ali pelo Jesus Birds, né? Fazendo ali a referência. E o mais engraçado é que o Oda colocou ali logo um personagem chamado Jesus para fazer a pose de Nika, né? Fazendo a pose de Nika por si só. E nós temos aqui, claro, em um outro ângulo, né? Agora no ângulo da frente, no negócio a gente teve ali no Hiruluki, a gente teve na meio que tipo assim na diagonal. O do cozinheiro nós tivemos ali frontal, nós tivemos ali a apresentação frontal. Então nós temos essa questão muito interessante que o Oda tem colocado sobre os personagens. Aí o Ace acaba ferindo ali o Barba Negra, mostrando como a sua habilidade era uma habilidade extremamente assim complexa e diferente. E nós então temos o Barba Negra dizendo que tem o poder de anular os poderes da Akuma no Mi, né? Das Akuma no Mi. E assim, nós temos também um paralelo com espirais. O Oda sempre tem essa fissura com espirais. Então eu acredito que esse poder do Barba Negra tem alguma coisa a ver também com a origem do universo. Lembrando que espirais são tremendamente importantes em One Piece. E nós ainda teremos a explicação do porquê isso acaba carregando uma mensagem tremendamente ali forte para a história de Eiichiro Oda, né? A gente tem então um combate das trevas com o sol, né? Das trevas com a luz,
um completo paralelo ali do que pode rolar entre Luffy e Barba Negra no futuro, mas provavelmente sobre as coisas, trevas do governo mundial alcançando também a luz do reino de Elbaf. Isso através de um flashback que o Loki deva vir contar para nós. Mais uma vez, capítulo 1044, mais uma vez nós temos o símbolo de Nika aqui, agora reforçando completamente ser o símbolo de Nika pela primeira vez, né? Sendo apresentado para nós de que não era a Gomu Gomu no Mi, mas sim a Hito Hito no Mi, modelo mítica de Nika, né? Modelo mítica de Nika, e nós então temos o Luffy fazendo a pose mais uma vez. Capítulo 44, capítulo 144, capítulo 441, capítulo 1044, temos a pose de Nika. Então, talvez no capítulo 1144 tenhamos também a pose de Nika. Nós então temos ali a própria Hiyori comentando com o Orochi, falando sobre como seu pai foi traído, né? Como seu pai acabou sendo traído. Nós então temos uma questão bem importante aqui, porque, querendo ou não, o Orochi era quase para ser ali um filho do Oden, né? Nessa visão, né? Se ele tivesse prosseguido com essa questão. Só que o Orochi, ele foi muito pro lado ali dos Kurozumi, né? Caindo muito na cabeça ali dos Kurozumi. E meio que tipo assim, na verdade não filho, né? Mas como se o irmão fosse um irmão ali pro Oden, né? Já que ele foi criado também pelo Sukiyaki, né? O Orochi acabou sendo criado ali pelo Sukiyaki como um serviçal, mas mesmo assim alguém que foi tratado com um grande respeito. E caiu ali na lábia dos Kurozumi, e isso cresceu no seu coração completamente maligno. Mas a Hiyori então está falando ali para o Orochi sobre o que o seu pai havia passado, que seu pai havia passado por algo falso, que ele havia realmente passado por algo falso, e isso acabou mexendo no seu coração, o que lembra bastante ali as falas do Loki para o Harundin no capítulo passado, de que até mesmo você acredita que eu matei o nosso pai, tipo, até mesmo você acredita que eu mataria o nosso pai assim, a sangue frio. Então é um paralelo interessante entre os dois personagens. Eu sempre falo, Oden, Robin e Loki têm conexões extremamente fortes aqui na história, né? Aqueles que eram carregados como figuras demoníacas, aqueles que foram enganados, aqueles que supostamente, no caso do Loki, né, supostamente acabaram realmente sendo carregados com essa fama maligna. Então nós temos essa visão aqui para os personagens por si só. E por último nós temos a pose do Luffy aqui em Nika, no capítulo 1044, que acabou explodindo na internet, e eu tô curioso para saber como que isso vai ser reforçado, se vamos ter um paralelo ou isso vai ficar para mais pra frente, né? Ou se isso vai ficar apenas para o capítulo 1244. Mas aqui temos um paralelo interessante e ficamos aí nessa questão sobre o que o Oda vai fazer agora. Vamos então para o professor de Ohara. A gente já começa aqui com uma pergunta do Diego Ray. E aí, LP, acha mesmo que a tripulação do Luffy vai ter só 10 membros? Que no japonês o Luffy fala uns 10, mas nunca confirmou 10 certinho. Calma aí que eu vou pegar o meu Vivricard aqui para reforçar um ponto do que eu estou falando há algum tempo sobre porque o Luffy só vai ter 10 membros em sua tripulação. Ó, esse aqui é o Vivricard. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui, tem um box completo. Esse aqui é o Vivricard do Jinbe. Vocês estão enxergando aí o Vivricard do Jinbe, certo? O Vivricard do Jinbe, ele é o 10. Então nós temos 10 pessoas na tripulação. Olha só que interessante. No Vivricard, nós temos aqui que o Jinbe, ele é o 10. Aí, no número 11, nós temos Going Merry. Going Merry é o número 11. Depois, nós temos aqui Sunny. O Sunny, ele é o número 12, né? O Sunny já é colocado aqui para nós como número 12. E depois, nós temos na número 13, nós temos a quem? Nós temos a Vivi. Então, o Oda, provavelmente, e eu vou falar disso daqui a pouco, provavelmente o Oda já cravou os 10 mais 1. Ninguém mais vai entrar no bando. Ninguém mais vai entrar no bando, pelo menos naquilo que nós temos de material oficial. E o número 14, quem que é? O número 14 é Gold Roger. Então, o número 13, como vocês podem ver, é a Vivi. O número 13 aqui, ó, Vivi, dá pra ver aqui a Vivi. E o número 14, mais uma vez, é o Roger. O número 14 aqui, ó, Gold Roger. Vocês podem ver aqui, Gold Roger. Agora, o número 15... Na verdade, o número 17, né? O número 17 é o Shanks. O número 17, Shanks pequeno. Depois tem o Shanks maior aqui, como o número 17. Então, a não ser que o Oda coloque ali o próximo Mugiwara com o número 15, coisa que eu acho um pouco complicado dele fazer, talvez ele coloque. E talvez, por exemplo, não seja também
outros personagens como Gaban e Relief, porque já tem aqui os Vivricards. Eu acho que o Relief já tem Vivricards, deixa eu dar uma olhada aqui só pra ver se ele já tem. Se não, seria ali os números 15 e 16 que faltam, né? Não, na verdade o 16 já tem, né? O 15 e 16, eles já tem os números e eles fazem parte daqueles Vivricards pequenos. Na edição eu vou colocar aí, porque se eu for ficar procurando, o vídeo vai ficar gigante. Então, o 15 e o 16 provavelmente já tem nos Vivricards pequenos. Então, eu não acredito que teremos mais um membro na tripulação. Eu sou totalmente ateu depois que eu comecei a prestar atenção mais no Vivricard em relação a essa perspectiva. Agora, eu acredito que Vivi vai voltar pro bando? Aí eu acredito. Aí teríamos sim 1 mais 10, que são ali os 10 membros que o Luffy tanto quer, tomado sim a Vivi, né? Então, eu acho que quem seria essa personagem seria a Vivi a entrar no bando. No caso, a gente vai falar um pouquinho sobre Yamato, sobre o que eu espero sobre ela daqui a pouco, sobre as visões e perspectivas dela como uma personagem ainda em One Piece. O Clarador então abre aqui sua pergunta também, questionando sobre: e se o Tite for um clone do Shebek? Talvez ele tenha sido clonado para realizar seus planos no futuro, caso fosse derrotado em God Valley. Isso também explicaria como ele sabe tanta coisa sobre o Shebek, sendo que o governo mundial fez questão de apagar tudo sobre ele. Os únicos que sabem sobre sua existência são aqueles que estavam em God Valley. Interessante, mas eu acredito que não. Em One Piece tem essa característica sobre a vontade herdada, né? Sobre conseguir carregar adiante a vontade herdada. E mais forte do que simplesmente ser um clone é o próprio Barba Negra não ter nenhuma conexão sanguínea. Da mesma forma como o Luffy carrega a vontade ali do Roger, né? Sem ter nenhuma conexão sanguínea, sem nunca ter visto o Rei dos Piratas. Ele simplesmente chama o Roger de Rei dos Piratas, né? Ele fala, nunca chama, o Shanks era da família do Roger. Não, fala, o Shanks era da família do Rei dos Piratas, né? Então era uma questão que ele quer colocar para a sua própria tripulação. Então eu não vejo ali o Barba Negra como alguém que supostamente acabou ali sendo um clone do Shebek. Não, pelo contrário, talvez ao longo das suas aventuras, ele cresceu com Barba Branca, né? Então, ao longo das suas aventuras, ele ouviu histórias, ele ouviu contos e talvez no meio das informações que o Barba Branca acabou informando sobre o Shebek, por ser ali até mesmo fazer parte do bando do Shebek, talvez o Barba Negra tenha realmente se apegado a essas informações e ter ali querido herdar à vontade, já que em um certo momento da sua vida o Tite foi filho do Barba Branca. Wendy Darkhill acabou trazendo uma pergunta aqui sobre a Yamato. Olá, LP, você acha que a Yamato poderia voltar em algum momento dos novos capítulos de One Piece? Sinto que ela foi introduzida e teve seu desenvolvimento na história, mas parece ter sido deixado de lado após o arco de Wano, apesar daquelas páginas antes do capítulo começar que mostram o que ela está fazendo no momento. Tá, não é que ela está fazendo no momento, né? Provavelmente aquilo lá já foi, aquilo ali já está sendo, né? Não é que está acontecendo ao mesmo tempo da história, então provavelmente tem algum tipo de delay naquela contagem do tempo, mas, cara, essa história de capa da Yamato, ela é simplesmente para contar que ela está criando os novos bainhas vermelhos. A gente já falou sobre isso e eu já falei também aqui no canal de que vocês precisam ver os meus vídeos antigos de One Piece. Tem muito conteúdo legal de One Piece aqui no canal, vídeos antigos, vídeos bacanas que a gente traz algumas teorias e vai começar a concretizar agora. E essa história de capa da Yamato tem duas coisas interessantes que vai realmente ser desvendado para nós. Na verdade, três coisas interessantes que vão ser desvendados para nós. A primeira é a formação dos novos Bainha Vermelha, que vai começar através ali do Peijuan e também da Uchi. O segundo ali é também o que aconteceu com o clã Amatsuki, porque nós sabemos que a Toki é uma Amatsuki, mas nós não sabemos o que aconteceu com a sua família, porque que eles desapareceram de Wano. E o terceiro é a localização de Pluton. Eu acredito que Pluton está em Ringo. Então é dessa forma que eu vejo como é importante. Lembrando que Yamato vai passar pro local que eu não vou lembrar o nome, onde é que os Amatsukis viviam, né, mas que era realmente ali governado depois pelos próprios Shimotsuki. E também a gente tem ali o finalizar da personagem passando por Ringo. Então eu acredito que Yamato deve encontrar Pluton congelada em Ringo
em algum plano de fundo, em alguma situação assim que vai chocar, né? Até aquele dom escrito como o Oda acabou colocando no último capítulo, quando ela acabou amassando o Rushu. Então eu vejo a Yamato nessa visão de uma forma interessante, e lá na frente, numa guerra, num combate ali final dos Mugiwaras, a guerra final ali que vai rolar contra o governo mundial, a Yamato chegue para realmente ajudar no combate e fortalecer as conexões ainda maiores sobre o Luffy nessa guerra, neste combate final. O Clarador volta aqui mais uma vez para trazer uma pergunta interessante aqui sobre a família do Flamingo. LP, eu tenho uma dúvida. Os membros da família Don Quixote tinham suas frutas despertadas? Nós vimos só o do Flamingo, mas e o Zou? Nos Piratas Don Quixote somos apresentados a 3 personagens, Jorah, Gladius e Diamante. As frutas deles são paramécias que alteram o ambiente, mas durante suas batalhas eles passam a alterar seus corpos. Eles despertaram também? Cara, excelente pergunta. Realmente, quando eu li a sua pergunta, eu falei, caraca, que pergunta excelente. Mas eu sou do time que só acredita, por exemplo, né, alguns despertados de Zou tem o Hyogoromo em volta ali da sua nuca. Eu não acredito que todo mundo que tem o Hyogoromo de volta ali, em volta da sua nuca, tenha despertado, mas que esteja no caminho para despertar. Então, assim como o Luffy no Snack Man já estava caminhando ali para o seu despertar e ele tinha o Hyogoromo aqui em volta do seu pescoço, então ele estava caminhando para o despertar. Eu acho que também o caminho para despertar, ou despertar de uma paramécia, é alterar o ambiente à sua volta. Então eu acho que esses 3 estavam mesmo caminhando para despertar as suas frutas. Agora, eles não estavam com suas frutas despertadas, porque o Oda faz questão de dizer quando uma fruta está despertada no mangá. E se não tem a característica, a apresentação, o balão para nós dizendo, olha, está despertada, igual aconteceu com o Lute, cara, não rola. Pra mim, realmente não rola que esse poder, que essa fruta esteja realmente despertada por si só. Então, assim como eu acredito que os Hyogoromos, eles apresentam pra nós características de pré-despertar e despertar, alterar o ambiente para as paramécias, pra mim é um pré-caminho para conseguir mostrar o despertar de seus poderes. Assim também, a gente não viu uma fruta Logia despertada, mas provavelmente deve funcionar da mesma forma como as paramécias. E o Lucas Silva RX acaba trazendo a pergunta que leva ao título desse vídeo. LP, você acha que o martelo do Loki, Ragnir, possa ter características semelhantes às da Emma, como a habilidade distinta de liberar o haki do seu portador, além de poder aumentar ou diminuir de tamanho conforme a vontade do usuário? Além disso, será que apenas alguém digno pode levantá-lo, já que quando prenderam o Loki, os gigantes tiveram que amarrá-lo junto com o martelo? Cara, é uma boa definição. É uma boa definição aqui sobre o que eu acredito de Ragnir. E ele mesmo fala, né? Vocês não podem levantar o martelo. Ninguém aqui pode levantar o martelo. O Usopp pode. Eu tenho plena convicção que o Usopp pode levantar esse martelo e vai ser uma das cenas mais incríveis de Elbaf. Ninguém está preparado para esse momento. Mas, sobre essa proporção da Emma, eu acredito, cara, que é só uma desculpa da fandom mesmo pra... tentar ali justificar essa parte, né, do Oda de proporções. O Oda nunca foi muito bom assim em proporções, e ele faz isso de propósito, né? Não é que nunca foi muito bom, ele não liga, ele simplesmente não liga pra essas proporções. Então, tipo assim, desde que o desenho, desde que o quadro esteja divertido pra ele, ele faz, né? Desde que o quadro esteja divertido pra ele, que represente aquilo que ele quer passar como aquela imagem, ele faz. Agora, se o Oden tinha 3 metros de altura e o Zoro tinha 1,70 e os dois podem usar a mesma espada, aí é questão ali das proporções que eu falei pra você que ele mesmo ignora, né? Que ele mesmo ignora. Agora, sim, é uma boa justificativa, levando mais pro lado mais sério da série, do mangá. É uma boa justificativa dizer que o haki, ou a falta de haki, pode fazer com que a espada venha a encolher, que ela venha a se adaptar junto agora com o haki, venha se adaptar também ao usuário, né, ao espadachim ou até mesmo o portador. No caso aqui do martelo, eu acredito que vai ser interessante vê-lo com o próprio Usopp, quando ele tocar ali no martelo. E lembrando que o haki do conquistador do Loki, ele parece conseguir replicar, ou o haki do armamento também ali do Loki, consegue realmente ali replicar nos raios de eletricidade que ele emite, né? Parece que a gente consegue ver algumas pontas de eletricidade
eletricidade escura ali no meio da eletricidade clara. E isso pode reforçar que o próprio Loki consegue imbuir a eletricidade de Ragnir com o Haki, o que pode ser algo até mesmo intrigante para o futuro da história de One Piece. Claro, se o nosso queridão Usopp conseguir ficar ali, né? Ficar é estranho. Mas conseguir ficar ali com o Ragnir no final de Elbaf. Seria algo interessante, algo marcante para o nosso Usopp. E a gente segue aqui acreditando até o final que o Usopp vai brilhar ainda em Elbaf.